Como sempre, é importante dizer que nós estamos hoje na presença de Deus com o propósito de exaltar o nome dEle, com o propósito de estarmos aqui em unidade de pensamento, tão somente para agradecer por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Amém, amados? Esse é o nosso objetivo. Nós temos que transformar a nossa mente e fazer ela amadurecer o bastante para que possamos entender cada vez que entrarmos na casa de Deus que esse não é um lugar de ficar pedindo coisas. Esse é um lugar para ficar agradecendo por aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Porque se eu compreendo que esse relacionamento, a partir desse raciocínio, ele pode ser aprofundado, a consequência é o Senhor satisfazer os desejos do nosso coração. Quem está entendendo, diga amém. É esse relacionamento que o pai quer ter com o filho. Nenhum pai gosta de filho que vai lá só para pedir, me dá um pix, me dá isso, me dá aquilo. Pai nenhum gosta disso. Quem está entendendo, diga amém. Viu como eu já comecei pesado? Louvado seja o nome do Senhor, pesado na unção, no renovo, no Espírito de Deus. Põe a mão no teu coração, igreja. Pai querido, em nome de Jesus, nesse domingo, hoje, Pai, o teu nome é exaltado hoje, amanhã e para sempre. A nossa vida está diante de Ti, Pai querido, como carta aberta, como nosso coração aberto. Não há como, meu Deus, esconder de Ti a nossa verdadeira face, o nosso verdadeiro eu. Portanto, papai, olha para nós e veja como de fato somos defeituosos, pecadores, negligentes, preguiçosos, cheios de defeitos, e nós não sabemos como é que um Deus perfeito e maravilhoso, glorioso, ama um povo como este que nós somos. É por isso, Pai querido, que nós estamos aqui para Te agradecer, para Te engrandecer e para, sobretudo, pedir que o Senhor mantenha constantemente, eternamente, essa provisão em nossa vida. Porque o Senhor é a fonte inesgotável de bondade, de amor, de graça, de perdão, de misericórdia. O Senhor é exatamente aquilo que eu e os meus irmãos precisamos. Portanto, papai, sê conosco, porque o Senhor é a peça que falta para que a gente ande na Tua presença e seja perfeito, como o Senhor falou na sarça ardente a Moisés. Eu te peço, meu Pai, que essa sabedoria ela se estenda, ela se expanda no nosso coração, na nossa mente, bem como a nossa fé também, para que nós possamos andar no centro da Tua vontade, para que nós possamos crucificar a nossa vontade, desde que não seja a Tua. O que importa é fazer, não a nossa, mas a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ensina-nos, portanto, Pai querido, a termos prazer nos Teus mandamentos, nos Teus estatutos, naquilo que para nós hoje é difícil, que seja pelo Teu poder transformado em alegria de assim cumprir e obedecer. Quando o Senhor, por exemplo, meu Deus, manda a gente orar pelos que nos perseguem, a gente amar os nossos inimigos, nos dê, meu Deus, capacidade sobrenatural, porque tem que ser a partir da Tua fonte eterna, porque nós não temos condições de administrar uma obediência desta sem a provisão, sem o sustento, sem a vida do Teu Espírito em nossa vida. Em nome de Jesus, assim seja na minha e na família dos meus irmãos que estão aqui hoje. Repita comigo, diga: Pai, eu sou Teu templo. Diga que o Teu Espírito Santo seja honrado neste templo que sou eu. Diga: me ajude, Deus, a andar no temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amados? Quem pode aplaudir Jesus? Mateus capítulo 10, por gentileza, Novo Testamento. Amados, essa mensagem de hoje, ela é como todas as mensagens de domingo, seja eu, ou seja qualquer diácono da Igreja Rocha pregando, nós entendemos que é exatamente o alimento que nós, como igreja, precisamos. E hoje eu quero pontuar, compartilhar aqui um tema que serve para a nossa meditação, serve para a gente tomar muito cuidado, porque pouco estamos vendo isso por aí. Eu tenho me preocupado e externo isso para a igreja, com a quantidade
de informação teológica, gospel, evangélica, chame do que quiser, que nós estamos tendo acesso às redes sociais. E aí eu estava orando hoje, antes de sentar na mesa, para procurar o texto que o Senhor ia me guiar. E eu fui levado, creio eu, pelo Espírito Santo a indagar ao Senhor. Se o inimigo usar da sua sagacidade e pegar textos aqui, textos ali, isola daqui, uma mensagem de uma igreja daquela, outra da igreja dali, aí faz aquela, como diz o maranhense, aquele tarrafado. Querido, se eu não tiver o discernimento do Espírito Santo, eu me contamino com a incerteza da visão que Deus tem para mim na minha igreja. Quem está entendendo, diga amém. Preste atenção no que o Espírito Santo disse a mim e eu repasso a você essa noite. Eu preciso ter uma visão sólida. Eu tenho que andar com a minha fé num conceito sólido a respeito do que Deus tem para mim na minha congregação. Quem está entendendo, diga amém. Não estou dizendo que o que nós ouvimos e vimos e captamos em outros meios de comunicação, a saber, temas de outras denominações, eu não estou dizendo que isso não vai servir para a nossa edificação. O que eu digo é que Deus tem que ser honrado aonde nós congregamos. Aonde nós congregamos é ali que Deus tem aquele alimento sólido para nós, porque Ele tem um plano específico para cada um de nós nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. A palavra de Deus diz para a gente observar todas as coisas e reter o que é. Amém? Pastor, mas tem coisa que a gente ouve aí que compensa não. Guarda. Não pratica, guarda. Coloca no teu HD, na memória. Porque hoje, aquilo que você ouviu em outro lugar não está servindo para você, mas pode servir para o teu irmão daqui 10 minutos depois. Pode servir para você daqui a alguns anos. Guarda a informação, mas cuidado ao praticar aquilo que você está recebendo de outro lugar como direção. Quem está entendendo, diga amém. Então não existe aqui uma discriminação, não. O que existe em mim, que eu indaguei hoje ao Senhor, é uma preocupação com a dispersão da informação. Isso pode raliar a consistência do alimento que Deus tem para mim. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Correndo assim no risco de estarmos como na epístola de Tiago, ele diz, aquele homem de ânimo dobre, que se deixa levar como a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, vai por qualquer vento de doutrina. Quem está entendendo, diga amém. Amém, amados? Então nós temos que pedir a Deus a sabedoria e o discernimento, sobretudo, que é um dom do Espírito Santo, para que nós possamos saber a direção de Deus para nós. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Sabe por que agora eu concluo? Sabe por que eu digo isso? Porque eu estou vendo pessoas que estão naufragando na fé, porque estão recebendo e absorvendo tudo que é informação, e muitas dessas informações vêm com pitadas de anjos caídos, vêm com envenenamentos no meio daquele texto, daquele raciocínio, uma coisa que se chama sofisma. É uma ideia que parece correta, mas induz e leva ao erro. Quem está entendendo, diga amém. Temos que tomar cuidado com isso. Eu, como pastor, eu preciso alertar as ovelhas do meu Senhor, para que não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Quem está entendendo e recebe, diga amém. Graças a Deus. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus. Deixa aberta a sua Bíblia. Deixa eu ver se é o capítulo 10. Não, amados, perdão. Capítulo 25. Capítulo 25. Deixa a Bíblia aberta e vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e amado Pai, bendito seja agora e para sempre o teu Espírito Santo, que está em nosso meio neste lugar. Nós te exaltamos e te engrandecemos, grande Deus, porque tu és o único digno de ser adorado, exaltado e seguido. A ti, meu Deus, toda honra e toda glória, e também clamamos na tua presença, que o Senhor nos conceda pela tua graça o dom do discernimento, do entendimento, da sabedoria, para que possamos entender e guardar no nosso coração essa mensagem de hoje, que para nós serve
como um grande ingrediente que nos leva à salvação. Que o Espírito Santo de Deus possa ser conosco em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. O versículo 31 do capítulo 25. Eu volto a dizer, eu quero que vocês, ao ler esse texto junto comigo, se vocês estão vendo com frequência essas mensagens por aí, vamos lá. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Diga graças a Deus. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos digo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando-me enfermo e preso não foste me ver. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade eu digo que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Diga graças a Deus. Amados, essa palavra, ela foi uma palavra direcionada. Ela foi uma palavra direcionada aos discípulos do Senhor. É uma palavra forte. E essa palavra, ela é viva e eficaz hoje na nossa vida. É uma palavra que serve para nós. Se você tem a convicção, a esperança pela fé, que você está do lado direito, que você será apartado e levado para o lado direito dos benditos do Pai, diga amém. Entenda que no mesmo local, às vezes as pessoas estão ali achando, mas no seu íntimo estão ainda carregando muita coisa que falta se libertar para passar da esquerda para a direita. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, eu não vejo outra alternativa para a igreja, senão começar a compreender que o relacionamento com Deus depende diretamente do primeiro relacionamento que eu tenho com meu irmão. Salvo engano, no capítulo 4 de Gênesis, conta a história de Caim e Abel. O que acontece naquela história? Quando Caim mata Abel, foi por causa de dinheiro? Não. Foi por causa de família, de mulher, de fofoca, de alguma coisa, de escândalo? Não. Foi por causa de algo relacionado à adoração a Deus. Quem está entendendo, cara? Eu posso compreender que um queria ser melhor do que o outro. Nós estamos falando de dois irmãos. Nós estamos falando de duas pessoas que tinham uma linhagem diferente em relação a adorar a Deus. E um matou o outro. E aí o Senhor, ele matou o outro porque ele estava zangado.
Se você prestar atenção no texto, quando o Senhor aceita a oração de Abel, a oferta de Abel, o Senhor tem os seus próprios critérios, Ele é Deus. Mas evidentemente Ele aceitou a oferta de Abel, não porque o cabrito era, não apenas porque o cabrito era, a ovelha era inteira, era no padrão, não tinha defeito. Não era só por causa disso, era por causa do coração. O Senhor se agradou mais da oferta de Abel, por causa do coração de Abel. Quem está entendendo, diga amém? Porque Abel amava Deus. Mas o Senhor está querendo dizer que Caim não amou a Deus? Não é nem isso que se trata. É que o comportamento vai dizer o grau de amor que eu tenho a Deus. Precisou a gente fazer uma análise profunda para saber que tipo de amor era que Caim tinha por Deus? Quem está entendendo, diga amém. Ao passo de que o Senhor não, da oferta de Caim não se agradou. Amados, você já peguei isso muito aqui. O fato de Deus não se agradar da oferta não quer dizer que Deus odeia a pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Deus pode não se agradar da nossa maneira de nos conduzir, mas não quer dizer que Ele não está amando a gente. E aí, isso no coração de Caim, vamos lá. Eu quero que você me acompanhe para você compreender os níveis de raiva do ser humano. Capítulo 4 de Gênesis. Versículo 5. Ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Olha o bonitão. Já falei semblante, que é para ficar bem esculhambado. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Quem está entendendo, diga amém. Amém, igreja? Então lhe disse o Senhor, melhor, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que pecado já és a porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Caim não dominou foi a inveja. O que Caim não dominou foi a maneira de que Abel se portava diante de Deus. Caim estava cheio de complexo de inferioridade. Ele era arrogante, orgulhoso. Eu posso ver tudo através desse comportamento. Como é que a pessoa se ira? E ele não se irou contra Abel, ele se irou contra Deus. Vamos lá que ainda tem. Disse Caim a Abel, ele já estava na prancheta planejando o homicídio. E aqui a próxima fase, a execução. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu, tutor do meu irmão? Ainda está zangado, enfesado, igual um cavalo do cão. E o negócio está andando e ele está só se afundando. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, isso tudo revela o grau de distância de Caim com Deus. Agora, quer que vamos trazer para a mensagem de Mateus? Caim facilmente se encaixaria no pessoal dos bodes da esquerda. Amém? Porque não deu assistência para o seu irmão, porque não tratou o seu irmão. Queria ter um relacionamento com Deus, mas não quis ter um relacionamento com o irmão. É impossível. Vira para a pessoa que está do teu lado. Diga assim para ela: se você quer ter um bom relacionamento com Deus, procure tratar bem seu irmão. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus está aqui, quem crê que Ele está aqui hoje, diga amém. Eu vou falar o que Deus está falando aqui hoje. Eu vou falar. Você está aqui para adorar a Deus? Amém.
Mas ele tem uma pergunta para mim e para você essa noite. Cadê o teu irmão? Porque você já está fazendo tudo certo. Cadê o teu irmão? Quem está entendendo? Diga amém. Esse mistério, o Espírito Santo vai falar no teu coração sobre isso. Porque se a gente não cuidar e zelar dessa prioridade que é a vontade de Deus, nós vamos começar a matar nossos irmãos no espírito, no desprezo. O desprezo assassina a alma. Quem está entendendo, diga amém. Queridos, como o próprio Cristo, aqui ele explica os motivos. Eu preciso fazer uma comparação, porque o povo que estava ouvindo esse texto do grande julgamento, esse povo estava ouvindo o texto e estava levando tudo para o ponto de vista literal, como Nicodemos no capítulo 3 de João. Como é que eu vou nascer de novo? Um velho daquele fala uma besteira dessa. Como é que eu vou entrar de novo na minha mãe? Nascer de novo? Ora, bota um tic-tac para pensar, carapata. É do ponto de vista metafórico. Vamos ter uma interpretação. As pessoas aqui nesse texto falando, quando o Senhor falava para os discípulos, bendito de meu Pai, porque quando eu tive sede, vocês me deram de beber, e fome, vocês... Aí eles dizem, como é isso? Onde foi que nós vimos o Senhor desse jeito? Mas isso, queridos, isso tem um propósito para ser assim, bem esmiuçado, para ser bem desenhado, para que não haja dúvida em nenhuma classe intelectual da humanidade cristã. É para que eu entenda que o que o Senhor quis dizer é que toda a análise, o critério mais abrangente de Deus para observar a nossa vida e separarmos para a esquerda e para a direita, vai ser um acompanhamento da linha do tempo de acordo com o tratamento que eu tenho com meu irmão. Agora veja, tem gente que fez grandes boas obras no passado. Olha o que o Espírito Santo leva a gente a falar. O Espírito de Deus, ele fala esse texto para mim, para você, e você vai fazer uma autoanálise. Onde é que eu estou? Eu vou eliminando aqui. Não, isso aqui eu fiz tudo. Tu fez ou ainda está fazendo? Quem está entendendo, diga amém. Porque tem gente que acha que está ok com Deus, só porque fez 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 ações boas no passado, há 10, 15 anos, 20 anos. Meu irmão, continua. O que você mudou para pior, o que você deixou de fazer é pior. Quem está entendendo, diga amém. Parou de fazer o bem, você não vai para a direita mais não. É terrível isso. Não, pastor, mas então como é que fica? Fica morno. E o morno é para a esquerda. Quem está entendendo, diga amém. O morno é aquele que estagna. O morno é aquele que o Senhor tem algo contra ele. É o morno, nem quente nem frio. Porque o bom, o quente, é o que fazia coisa boa. Parou de fazer, ficou morno. Não faz nem coisa ruim e nem coisa boa. Nem quente nem frio. Morno é ruim. Quem está entendendo, diga amém. Aí lembrando e continuando esse mesmo texto de Apocalipse. Olha a recomendação. Recomendo-te, pois, que volte à prática do primeiro amor e torne a ser quente. E torne a ajudar o teu irmão. Pare de ser omisso, ocioso. Esta palavra, amados, é para que haja vida em nós. Diga bem. Eu preciso me reconectar com esses princípios. Eu não posso ficar me fazendo de Adão no meio da moita, não. Achando eu, me enganando, me equivocando, me sabotando, achando que Deus não está me vendo. Oh, meu Deus. Queridos, de Deus ninguém se zomba, de Deus ninguém se esconde. A igreja precisa admitir que está errando, em estar parada, estagnada no tempo, ancorada. Eu e você. Não estou jogando pedra de ninguém. A pedra está pegando em mim também, jogando para cima. Que é para a praia do corpo. Eu e você precisamos ser fervorosos. O que o texto está revelando é que nós precisamos ter um lado. Eu preciso ser um prazer para Deus. Eu preciso ser para Deus um motivo de alegria. Porque o que faz o Senhor falar, vinde benditos de meu Pai. Meu irmão, pare e pensa nisso. Para o lugar que está reservado o reino desde o começo dos
tempos é para nós. Diga amém. Você tem que mergulhar, imergir, mergulhar nessa palavra graciosa, no seu sentido mais amoroso, porque a gente não tem mérito para entrar nesse reino, é graça. E o povo ainda está deixando a desejar na omissão. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Pastor, como é que eu faço, pelo amor de Deus? Você ajoelha, pede perdão e fala para o papai: eis-me aqui, Senhor, não deixa eu quieto mais não, que eu não quero ficar. Eu não quero ficar, não quero. Quando você ouvir na primeira levada, eu vou junto. Quem está entendendo, diga bem. Amados, não brinquemos com a nossa salvação. É coisa séria. E eu não estou vendo essas palavras de escatologia. Eu não estou vendo essas palavras de graça que resgata pelo nome do Cordeiro. Eu não estou vendo esses ensinamentos de práticas que vai fazer com que eu fique alicerçado na rocha. E quando a gente fala, usa essa analogia, é porque, queridos, é como a gente ficar preparado para aquilo que vem contra. Se Deus ele tem uma palavra para nos capacitar, é nos capacitar contra quê? Contra o levante. E o diabo, vocês não está tendo nem trabalho mais. Basta o diabo cantar a musiquinha de ninar e o rebanho do Senhor tudo dorme que baba. Quem está entendendo, diga amém. Aí a noiva dorme, a lamparina apaga, o noivo entra com as outras que estão ligadas, vigilantes, vai embora e a porta fecha. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim para ela: o Senhor tem vida, tem alegria, tem amor para a tua vida, tem salvação, em nome de Jesus. Aplauda Ele, igreja. Glória a Deus. Abra por gentileza a sua Bíblia, 2 Timóteo capítulo 3. Tem um testemunho rápido, enquanto você abre em 2 Timóteo. Vou contar rapidinho. O presbítero Félix é um amigo. É o cadeirante que vem nos dias de Santa Ceia, que ele senta ali naquele lugar. É meu amigo, meu irmão desde 2007, 2006. Eu entendo. Eu vou contar para vocês como é o relacionamento meu com o presbítero Félix. E eu recomendo que cada um tenha um presbítero Félix na sua vida. Eu falo isso com muita liberdade. Ele não se importa, eu o conheço muito. A vida dele é no quarto, 24 horas. Por razões óbvias. A única pessoa que visita o irmão Félix é o pastor João Marcos. Quando eu entro, a mãe dele tem 85 anos, é costureira, sofre de artrite, artrose, eu não vou nem listar. Eu chego lá, toda vez que eu chego ela está fazendo alguma coisa, nunca está parada. Eu tenho liberdade, vou no quarto. Toda vez que eu entro no quarto, meus irmãos, para a glória de Deus, eu vejo o semblante dele. Apesar de muita dor, muitas das vezes ele sente dor, mas ele olha para mim, e por muitas vezes o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, que é como se ele estivesse olhando para Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Isso é sem prepotência e arrogância, que eu estou dizendo. Eu estou falando isso com muita pureza no meu coração, meus irmãos. Deus sabe disso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: que talvez um gesto tão pequeno como esse, da nossa parte, é um gesto gigantesco para o outro. Quem está entendendo?
estava falando com a pastora essa semana. Toda vez que eu estou na cidade, eu vou lá. Eu venho para a cidade dia de quinta, por causa do culto. Aí vou para a roça de novo, venho domingo de manhã, aí eu vou lá. Aí segunda-feira eu vou lá. De vez em quando eu estou lá no quarto, eu sento na cadeira, já tenho minha cadeira do lado, eu boto meus pés na cama aqui. Aí tem hora que eu estou aqui, eu estou olhando para a televisão aqui, olhando e conversando, aí tem hora que eu olho para ele e ele está assim, ó. Digo, o que é que tu está olhando? O que é que você está fazendo aqui mesmo? Digo, por quê? Ouço tanta coisa que eu estou fazendo, tu está aqui fazendo o que aqui que eu não sei. Aí eu falei, então vamos embora. Não, moço, pelo amor de Deus. Ele fica observando os detalhes que eu às vezes eu não observo. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. O texto que eu estou lendo aqui é o Félix. Cada um de nós temos que procurar um Félix. Quem está entendendo, diga amém. O que eu tenho como visão profética daquilo que Deus tem para mim, é lógico que eu vou pensar coisa boa de Deus para comigo, porque eu estou fazendo coisas de coração para Ele. É isso que eu quero que todo mundo tenha e sinta. É essa esperança, é essa alegria, é essa fé de ver o Senhor sorrir e falar: vinde benditos de meu Pai. Quem está entendendo? A gente tem, queridos, as condições para fazer isso. A gente tem o tempo, a gente consegue. A gente consegue mudar a vida de uma pessoa com uma visita. A gente consegue mudar, tirar uma corda de um pescoço com uma palavra do WhatsApp. Quem está entendendo, diga amém. Isso não é perder tempo, é investir tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. São os homens que o Senhor fala ou falará: apartai-vos de mim, malditos. Quem está entendendo, diga amém. E o que mais dói no nosso coração é saber que muitas vezes no rebanho do Senhor, pessoas ainda estão se comportando dessa maneira. Amados, aqui é o lugar de recebermos todas essas pessoas. Quem está entendendo, diga amém. Aqui é o lugar de recebermos todas essas pessoas, porque nós temos que esse é o lugar da transformação. O poder de Deus, o amor de Deus, a unção do Senhor, a presença do Espírito Santo faz com que essas pessoas se libertem e sejam transformadas. Eis aqui um que assim está ainda sendo transformado. Então nós temos que entender que esse é um lugar de constante transformação. Amém ou não, amados? Eu não estou aqui discriminando, não, muito pelo contrário, eu estou aqui louvando a Deus por cada vida que está aqui essa noite, porque entende que sem Deus nós somos condenados, inclinados e fadados a sermos assim. Sem Cristo somos assim. Sem Cristo vamos ficar lá aonde é o lugar de Satanás e seus anjos. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então vamos acordar, igreja amada do Senhor, porque o que está diante de nós é fácil de executar. Tão fácil, mas tão fácil que às vezes a gente não executa. Porque tem coisas, tem prioridades, tem sentimentos. É fácil fazer o bem. Basta conhecer Cristo, ver a vida dele e falar: eu quero ser igual ao Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Nós precisamos, amados, cultivar esses pensamentos, porque os pensamentos cultivados, eles vão crescer, eles vão germinar, eles vão florescer, eles vão frutificar e vão dar lugar a planejamentos e execuções. Quem está entendendo, diga amém. Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus.